Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de janeiro de 2011, quinta-feira. O verbete é o número 1808, 4 páginas, 40 logias e 7 máximas. O tema é pesquisa do erro. A especialidade, autopesquisologia. Definição. A pesquisa do erro é a investigação pessoal, minuciosa, sobre a causa do erro, equívoco, engano, omissão ou desvio cometido, a fim de esclarecer melhor a qualidade dos centros de interesse e as lacunas da estrutura do universo pesquisístico. A autopensionização omnicrítica. A pesquisa do equívoco, a pesquisa do engano, a pesquisa da omissão, a pesquisa do lapso, a pesquisa do desvio, a pesquisa da causa do próprio erro como compensação investigativa, a investigação minuciosa do lapso como prevenção a fim de não se cometer o mesmo engano, o ato de pentear com pente fino as realidades focalizadas. A tríade da erronia, o erro de abordagem, o erro de avaliação, o erro de cálculo, o erro de juízo, o erro de rota, o erro encoberto, o erro cumulativo. Eu li aí um terço do material da fatologia. As raízes multimilenares dos erros de conduta. Na remissiologia, eu destaco 3 verbetes dos 15. Autolucidez parapsíquica, correção de rota, nível de lucidez, ponteiro consciencial e repetição paciente. Frase enfática. A qualidade da investigação do erro, no tempo e no espaço, especifica racionalmente a qualidade do pesquisador, do centro de interesse e da estrutura da pesquisa em andamento. Como aborda você os próprios erros de pesquisa? Você pesquisa de imediato o equívoco ou deixa estar para ver como fica? A pergunta é seríssima. Pode falar. Hein? Eu não estou ouvindo nada. Hein? São 5. Até que enfim, hein? Agora, ó. Ela procurou falar certo, ela nem pegou o microfone. Vamos nessa. É por aí que eu quero ver vocês. Vocês precisam ficar mais atentos às coisas. Eu acho o povo desatento. Eu já tinha feito pesquisa aqui há uns 3 anos. Você lembra que eu te falei para você? Eu estou fazendo. Então, teve um cara que pegou e falou, não, eu já peguei uma das suas, aquele negócio, pegadinhas do Valdo. Foi aí que eles começaram a falar em pegadinha. Mas eu vejo que a turma ainda é um pouco distraída. Agora, eu perdoo porque às vezes é depois do almoço, aquela coisa e tal. Né? Já. Não, ela é boa. Vê se você banca a minha olheira. Eu já tenho olheira aqui, de ver o pouco que eu preciso de falar. Agora, vê você com a questão do erro. Tem um outro, que é o Álvares. Ele vê os erros de... digitação. Agora, gente, pergunta. De uns tempos para cá, tenho tido uma sensação muito boa na região do meu cardio chakra. Parece que passaram algum descongestionante em mim. Parece uma abertura. Isso tem acontecido às vezes sem eu perceber o contexto. Mas, nas exteriorizações e mobilizações, bem como em algumas conversas mais voltadas a tares. O que pode ser isso? É bom e devo investir? Ou ruim e devo fazer mais EVs para isso sumir? É desassédio, desbloqueio ou exteriorização? Olha, isso aí faz parte do trabalho de desenvolvimento. Todas essas coisas estão dentro daquilo que, de modo geral, a gente chama de mioclonias. O caso é você anotar e seguir observando. É bom observar sim, não joga fora nada disso não. Isso aí pode esclarecer mais o seu desenvolvimento. O processo do tórax e o problema do cardio chakra é uma área super importante.
É tanto que tudo que diz respeito a muita coisa de coração, eu evito falar as técnicas. Porque a pessoa pode se matar sem querer. Uma outra coisa, existe um determinado toque, num determinado local no tórax, que você pode fazer o coração da pessoa parar na hora. Então essas coisas todas são muito importantes para nós vermos a área torácica ou cardiochacral, no caso. Outra, uma dificuldade de pesquisar o erro seria a priorismose, poderia exemplificar? Sem dúvida. Você está vendo o que é mesmo. A priorismose, vamos dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, como já aconteceu comigo, teve uma época que a gente saía do corpo e eu saía com tal mal, às vezes um outro amparador, e nós ajudávamos a pessoa a sair do corpo, uma outra, eu dava ectoplasmia para acalmar, para fazer a limpeza dos bloqueios energéticos corticais, e a pessoa, então, a gente conseguia sair. Aí, o nosso amigo, o tal mal, que era especialista, colocava a pessoa lúcida, daqui a pouco ela estava bem consciente. Aí ela saía conosco. Tem um caso desse, então, que eu mesmo fiz muita questão de tirar a pessoa do corpo, que era uma pessoa espírita, kardecista, boníssima, que fazia assistência para todo mundo. Eu mesmo devia favores a essa pessoa, um homem. Ainda jovem, tinha uns 39 anos, por aí. Bem de vida, abonado, assentado a vida, tudo. Então nós chegamos lá, tiramos o cara do corpo. Ele ficou bem, deu até um trauma nele, na hora que viu que eu estava fora do corpo junto com o chinês, aquele negócio todo, né? Aquilo deu aquele trauma. Aí nós fomos sair. O primeiro local que a gente ia era tirar umas concierges que estavam num terreiro de Umbanda. A hora que a gente entrou no terreiro de Umbanda, o homem, meu amigo, com aquelas coisas todas, todos aqueles predicados, mas ele ficou desassossegado, porque o problema esse é perigoso, fora do corpo, com aquela condição, ele cheio de energia. Aí o Tamal olha para mim, eu olho para o Tamal e falo assim, vamos levar o homem embora. Agora, tudo por quê? A priorismose. Ele tinha alguma coisa contrária. Então, veja, essa pessoa jamais ia fazer assistência que tivesse passado perto de algum terreiro. Então, veja, isso é uma priorismose negativa que cria um erro crasso. Não tem jeito de defender uma condição dessa. Agora, veja, no caso dele, a gente não podia nem... O que você ia fazer? Em cima do lance? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando aí para responder essa pergunta? De modo que o caso é mais sério do que a gente pensa. Eu estou te dando um exemplo frisando que eu vivi isso, eu vi a coisa de perto. Agora, ó, eu sempre toco meus ganchos didáticos sobre esse caso desse homem. Mas eu vi dezenas desses casos. Outra, eu e minha esposa participamos de reuniões mediúnicas em um centro espírita kardecista. Ela como médium, eu como elemento de sustentação, estou interessado em estudar a conscienciologia e assistimos às tertúlias todos os dias. Se sairmos do grupo mediúnico, não será faltar com assistência aos espíritos sofredores? No momento não tem como ir para Foz, talvez em 2012. Poderia falar algo sobre elementos de sustentação do espiritismo? Olha aqui, esse elemento de sustentação que você fala, nós usamos aqui, por exemplo, no complementar, uma expressão. Como é que é? A expressão daquela pessoa que ajuda o epicom do complementar. É o coadjuvante. E outra coisa também, nas grandes reuniões de ectoplasmia, de efeito físico, nós falamos também, no ECP2, por exemplo, eu usei muito isso. É o doador de energia. Então existe o doador. Todo esse elemento de sustentação, doador de energia e o coadjuvante, tem vários nomes para isso. São mais ou menos os mesmos. Agora, no caso aí de vocês, é o seguinte, o que vocês querem da vida? Quer fazer a ressex, quer dizer, a reciclagem existencial? Então você tem que decidir, é o centro espírita ou a conscienciologia, é o melhor que você faz. Porque senão você vai ficar com um pé num barco e outro pé no outro barco. Os dois barcos vão naufragar e você também. Esse negócio não dá certo.
De modo que o problema seu é decidir. Agora, isso sobre a sua preocupação sobre os espíritos sofredores, você tem que pensar o seguinte: venha para a Caixa você também, quer dizer, venha para a Conscienciologia e vai praticar TENEP, você vai fazer muito mais do que lá no Centro Espírita. Agora, ó, primeira coisa que você devia fazer, manual da TENEP para vocês dois. Eu acho que é a melhor receita que eu posso dar, não é isso? Agora, qualquer coisa, é engraçado que só pode vir aqui em 2012. Deve ter compromisso bravo, né? 2012 na minha terra é o ano que vem. É um ano inteiro, mais de um ano. É violento isso aí, eu não sei o que há lá. Mas olha, qualquer coisa nós estamos aqui, tá? Qualquer coisa a gente está junto. Agora, outro. Agora essa aqui, ó, Jussara, para tudo que você está falando, escuta essa. Gostaria de merecer a sua atenção. Isso está falando para mim. Você, para mim, é um menino, pois tenho 98 anos bem vividos. Primeiro, esse cara é daquele clube que eu falei. O Clube dos Centenários da Longevidade. Ó, precisa então você saber quem é. Eu vou te dar depois esse papel aqui, sabe? Essa comunicação. Agora, vou continuar. Não sou eu quem escreve, mas uso as mãos do meu bisneto para lhe fazer duas perguntas. Uma, pela minha idade estou mais para lá. Nunca professei religião alguma. Vendo, por causa do meu bisneto, passei a me questionar se de fato existe algo depois da morte. Com 98 anos, todo mundo entra nessa. É aquele povo que me telefona, que você esteve acompanhando isso comigo. Uma meia dúzia, né, que nós vimos aqui, né? Nesses últimos 3, 4 anos. É isso? Agora aqui. Quero acreditar, mas nunca vi nada. Porque o primo Pensene fez pessoas no estilo de você, que podem ver e conversar com entidades, e nós outros comuns, que não têm a mesma chance. Seria tão mais fácil acreditar. Preciso ter fé em você para aceitar tudo que você passa em suas terturas. Primeira coisa é o seguinte, não tenha fé e nem acredite em nada. Eu não tenho fé e nem crença, eu sou da descrença. Chama descrenciologia, princípio da descrença. Eu faço a experiência por mim. O que você está esperando? Depois de 98 anos, existe uma técnica nossa de mais um ano de vida. Qualquer coisa ela falar com a Beth, ela não está aí. Agora, isso é que seria interessante no caso dele, para ele ver. Nesse mais um ano de vida, ele ia frequentar o acoplamentário, ver as dinâmicas do parapsiquismo, conversar com o Mário, que vai fundar a IC do parapsiquismo, né, da parapercepciologia. Então, esse é o seu caminho. Agora, a segunda. Vendo as tragédias que assolam o mundo, vejo que fiz bem em nunca acreditar em algum Deus que zela por nós. Essa é um descontinho e, vamos dizer, uma desculpinha muito pesadinha para o meu caso. Na minha condição de seu filho, eu digo para o meu pai, presta atenção, está muito forçado esse negócio. Eu não sei o que você fez na sua vida, precisa de ver sua ficha, para a gente ver se você está certo nisso. Essa afirmação, veja bem, que eu vou repetir. Vejo que fiz bem em nunca acreditar em algum Deus que zela por nós. Vamos com calma, porque tem muita gente, né, que saiu bem com essa. Isso aí tem que ir com calma. Sempre achei que nascemos e morremos e pronto, ponto. Mas você me deixou com a pulga atrás da orelha. Diga-me, não fale nada para agradar este velho que poderia ser seu pai. 2 pontos. Existe de fato vida depois dessa? Se eu morrer agora, vou acordar em algum lugar? Meu chapa, eu desejaria dizer que você vai desaparecer e sumir com a sua ignorância, mas não vai. Você vai ter que combater sua ignorância, vai ter que fazer força com a sua vida,
Você vai continuar. A gente desativa o corpo humano, mas a sua consciência é imatável e é imorrível. Te aguenta. Não é assim que é o colocalismo aí da plebe não fala isso? Te aguenta. Agora veja, mas você ainda tem jeito. Possivelmente o seu bisneto, na condição de seu amparador extrafísico, trouxe alguma mensagem de amparador que eles estão preparando você para a dessoma, está na cara. Você, ele está falando aqui, espera algum dia merecer a oportunidade de me encontrar com você e ter um dedinho de prosa. Eu também espero, com uma observação. Seria ideal enquanto nós estamos respirando oxigênio. Você está entendendo? Enquanto nós estamos aqui. Fala com o seu bisneto para trazer você aqui. Qualquer coisa, você me fala, que eu peço um cardiologista para dar um pulinho aí e ver você. Para ver se você pode viajar. Agora, ó, você deve participar do nosso Clube dos Centenários, que é da Longevitar, que é uma instituição conscienciocêntrica que tem aí. O nome dele é Antenor N. Campos de Azevedo. De onde ele é, Valdo? Eu não sei. Eu vou te dar isso aqui. Você entra em contato com ele e vamos ajudar o Antenor. Afinal de contas, ele está falando que é meu pai. Quer dizer, essas coisas não acontecem à toa. Precisa a gente examinar o que é isso. Eu gosto de ciscar mais do que o galinheiro inteiro. Bobo ele não é. O Antenor não é bobo. Senão não teria essa coragem de falar essas coisas todas publicamente desse jeito. Ele é fora de série. Por isso que eu estou falando o nome dele. Agora, é preciso ver também quem é o neto dele para entrar em contato e tal. Que é o neto é que é o homem, que é relações públicas. Né? O contato, é o médium, é o intermediário. Então, esse precisa entrar em contato com ele. Se depois você fala lá no estúdio, eles dão orientação. Esse é da Longevitar. Você não tem por onde fugir. Sabe? Você sabe, conforme os pedidos que tem aqui, eu começo a endereçar as coisas para as ICs, etc. É o jeito. Agora, ó, queria falar aqui para o nosso amigo, lá de Fortaleza, que nós estamos trabalhando na questão. E quero te dizer o seguinte, nós não deixamos nada sem resposta. Quando o questionário, a questão merece resposta. A gente só não responde quando não tem valor. A pergunta ou está fora, descabida, ou coisa que a gente já falou antes. Agora, você tem uma coisa que não te ajuda. Você ainda não conseguiu ver a tertúlia diretamente, quer dizer, em cima do lance. Isso é ruim. A hora que passa, cria problema para certas pessoas. É o que está acontecendo com você, com a carta que você me mandou. Tá certo? Eu estou falando para o nosso amigo, meu amigo lá de Fortaleza. Tá bom? Agora, outra pergunta. Tenho 50 anos, tive uma juventude não muito meritória, mas sempre gostei de leitura esclarecedora. Sempre procurei respostas sobre a vida, a morte, a reencarnação, a projeciologia, entre outros temas. O Espiritismo me deu muitas respostas, mas estou me identificando muito com a conscienciologia. Tenho estudado bastante, mas acho que ainda estou engatinhando. De que forma tem certeza se sou intermissivista? Ter certeza se sou intermissivista? E se não for, terei como progredir fazendo os laboratórios, pois sou uma pedra? Pedra quer dizer casca grossismo, é o casca grossa. Olha, você está muito moço. Você está vendo que eu estou acabando de falar aqui com o nosso amigo, que tem 98 anos. Todo mundo está vivendo 100 anos. É a turma, nós estamos hoje na era dos centenários. De modo que você está na metade do caminho. Tem muita coisa. Vamos arregaçar as mangas e enfrentar isso tudo. Tem muita coisa pela frente. Ver o que a gente pode fazer. Agora, ó, é preciso de ver se você é intermissivista. Isso é você que tem que fazer lá. A pesquisa, examinar com calma, ponderar. É bom fazer uma reflexão sobre o assunto e ver como é que é. Que às vezes, possivelmente, nesse caso, quando eles perguntam assim, geralmente é a boa parte, mas eu nunca falo que é, porque eu não sei. Outra, com todos esses problemas que ocorrem no mundo hoje, por causa do clima,
Gostaria de saber de que forma ficam os serenões com os acontecimentos do planeta. Eles falam disso com o senhor? Escuta, eles trabalham a partir de continentes, para você ter uma ideia. Há um processo que eles veem um aspecto continental e atacam, o outro vê outro aspecto continental e ataca, e por aí vai. Eles falam disso com o senhor? Eles poderiam ajudar mais ou temos que aprender com tudo isso? Era a hora dessas pessoas subhumanas irem embora? Poderia me esclarecer, pois me considero um anarfa neste quesito. Ele já está usando o meu nome, a minha expressão lá. O caso todo é o seguinte: você está falando indiretamente, existe a transmigraciologia, que é a transmigração das consciências, são as consciências reurbanizadas. Agora, para isso, você precisa de ver um livro meu que chama Homo Sapiens Reurbanizatus. Esse aí esclarece tudo que você está querendo saber. Agora, para você ver as questões do serenão, seria bom você ver um outro livro que eu escrevi que chama Homo Sapiens Pacíficos, que tem mais ou menos mais de 10 capítulos sobre o Homo Sapiens Sereníssimos. Né? Seria bom ver isso. Outra aqui. Quais foram os erros do professor na vida anterior a essa? Com relação às comunidades de transição, de que forma ocorrem os erros? Pode dar algum exemplo prático? Sim. Na vida anterior a essa, eu não tive muito erro, porque eu morri matado como criança. De modo que essa aí eu escapei. Agora, de outras vidas lá, para 1500, 1400, 1300, 1010, tem coisa. Tem umas coisinhas. Agora, os meus erros grandes, às vezes, foi ser precipitado ou impulsivo para falar a verdade do momento. Isso me criou problema. Eu acho que, às vezes, me mataram, mas nem toda a morte que eu fui assassinado, só eles é que tinham agravante. Não, eu também tinha agravante. Eu, às vezes, não agi corretamente no meu posicionamento. Isso tudo tem no passado. Agora, o problema meu não é saber na vida anterior, não. Eu preciso saber do meu erro agora. E o que é que eu estou fazendo? De modo que esse processo todo tem. O negócio é a gente estudar. Agora, ó, quem está aqui não é perfeito. Não existe perfeição nessa dimensão. E eu também não sou serenão. Eu vivo falando, eu sou pré-serenão. Lendo o livro Projeções da Consciência, verifiquei que, em preparação para os experimentos projetivos, muitas vezes o senhor esterilizava a energia por algum tempo. Até hoje eu faço isso. Poderia explicar melhor o motivo das esterilizações? Fazer somente o EV não é suficiente? Não. Você tem que esterilizar a energia o tempo todo, porque a vida é isso. Eu falo, estou esterilizando energia. Eu escrevo, estou esterilizando energia. Eu olho para uma pessoa, estou esterilizando energia. Tudo é esterilização de energia. Agora, o problema é a hora que você sabe do valor da energia e do valor da esterilização. E você começa a fazer essas esterilizações antecipadamente, antes de qualquer grande manifestação, ato ou ação que você vai fazer. De modo que eu faço esterilização de energia o tempo todo. Até quando eu vejo que eu estou com um aparador, eu vou ligar o computador, eu trabalho com esterilização de energia. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei bonito para mim. Em pouco tempo, em 3 horas, eu fiz uma distribuição. Não cometi nenhum erro. Depois fiz a revisão de tudo, não achei erro nenhum do que eu fiz. Quer dizer, eu estava com a corda toda. Agora, eu tinha dormido bem, etc. Tal. Isso tudo eu acho que influiu, né, na situação. Tudo é certo. Agora, pode falar, João. Você tinha uma página 54 na fotologia, na quinta linha de baixo da cima. Pode falar um pouco do acerto geral? O acerto geral dos erros pessoais. É a hora que você começa a coligir, a coletar, a reunir todos os seus erros e começa a combater um por um, até você ticar e eliminar
Você está entendendo? Descartar todos aqueles erros que você viu que mexeram com você. Porque tem erro que a pessoa comete, que às vezes é pequeno, é uma coisa breve, às vezes é uma falta, um desvio, um equívoco de momento, uma bobagem. Eu estou falando aqui, é aquele erro pessoal que a própria pessoa reconhece que aquilo não estava certo, que aquilo foi um deslize. Então, esses é que são os erros pessoais. Agora, o acerto pessoal é a hora que você começa a combater isso tudo, depois de ter feito uma listagem daquilo, e quase sempre, depois de você ter colocado também um calendário, um cronograma de acabar com o erro. Essas coisas são importantíssimas. Então, por exemplo, um erro que é muito comum para as pessoas, principalmente homens, é o tabagismo, a pessoa fumar. Esse é um erro. Não adianta querer defender o tabagismo. Hoje até os governos estão contra o tabagismo, não tem jeito. Um outro erro, que é muito comum hoje, é a pessoa perder tempo com besteira no computador ou na internet. A internet tem mais besteira do que coisa boa. Se a pessoa não selecionar, ela perde muito tempo. Então, por exemplo, pornografia, videogames de criança, que o adulto fica perdendo tempo, às vezes o fim de semana inteiro, com aquilo. Isso é um erro. Estou falando uns erros que eu não estou entrando no processo moral muito grande, nem coisa braba. Eu estou falando bem superficial para mostrar como é que são essas coisas, mas são erros aparentemente triviais. Quem é aqui que não conhece alguém que fuma? Quem é aqui que não conhece alguém que faz besteira com a internet? Acho que todo mundo aqui sabe, não sabe? Não preciso falar, né? Então o problema é esse. Você entendeu mais ou menos o que é o acerto geral? Mas como é que a gente pode juntar isso com as nossas metas? Por exemplo, às vezes a gente não chegou em algumas metas. Eu penso o seguinte, determinados erros, antes da pessoa combater os trabalhos para chegar na meta, ela tem que combater esses erros. Ela tem que eliminar primeiro a situação dela toda para ver. Ela não pode querer fazer um campo de sementeira dentro de um campo de guerra. Você entendeu isso, João? Então, por exemplo, a pessoa está vivendo um campo de guerra. Ela custou a decidir, a identificar, a admitir que ela vive num campo de guerra. É uma praça de guerra que ela vive. Ela tem que acabar essa praça de guerra, porque senão ela está querendo montar um holopensene sementeira positiva, evolutiva, dentro de um campo de guerra. Isso é besteira, é loucura. Então, primeiro, tem que eliminar as bobagens. Agora, veja, uma das maiores praticidades, ou pragmatismo disso, é a TENEPS. A TENEPS está falando claramente, olha aqui, acerta a sua vida toda, a hora que tiver tudo assentado, você começa a TENEPS. É um compromisso para o resto da vida. Não tem retorno, não tem divórcio. Então, com isso, eu acho que nós estamos esclarecendo a situação de uma maneira óbvia. Não tem jeito, não há tergiversação. Está claro, está explícito. Há uma transparência total nisso. Então, a pessoa tem que ver. Agora, minha opinião é sempre essa. Primeiro, limpa o perímetro, limpa o parâmetro, limpa o holopensene, limpa a atmosfera. Depois você pensa no resto. Você não acha que tem lógica isso? Para o intermissivista, qual seria o maior erro? Maior o quê? Maior erro de maior erro. É aquilo que eu escrevi, um verbete, como é que chama? O inadaptado, a inadaptação. Agora, essa inadaptação é por causa daquilo que eles perguntaram aí hoje. O processo do apriorismo. Inadaptação. A maioria deles você vê que é apriorismose. Então, a pessoa que traz uma coisa do passado, que ela carrega, que ela dá muita força para aquilo, e aquilo se antepõe ao problema da intermissividade dela, da conscienciologia, da evolução, da cosmoética, tudo, ela põe na frente. Vocês estão entendendo, né, o nível disso? Se bem que existe o verbete, né, inadaptação do intermissivista. Não.
É o contrário, intermissivista e inadaptado. Ela tinha falado. Agora, esse aí eu mostro o que é a coisa mais séria, mais clara. Independente disso, eu vou ler o verbete, mas qual seria a inadaptação maior? Cada um tem a sua, né? Tem que ver, né, com a pessoa. Mas por exemplo, aqui inadaptação em relação ao meio nosso. Aqui tem muitas inadaptações, mas são secundárias, terciárias, quaternárias. Não é essa primária que eu estou falando. Não é aquela que trava tudo, não. Por exemplo, uma das coisas que eu vi falando aqui é o processo da dispersão. A síndrome da dispersão ainda atinge muita gente aqui. Agora, sob certo aspecto, é um dos grandes cacuetes da era moderna, né? A vida humana, essa era nossa da supercomunicação, é uma era de desvio mesmo, pela dispersão. Isso aí afeta todo mundo aqui, muita gente. É mais de 51%. O negócio é sério. Aqui no ar. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que o Pedro fez essa pergunta uma vez. Você falou que quando a pessoa comete um crime muito sério, ela geralmente leva 700 anos para refazer aquele erro, né? E você falou que essas pessoas que, no caso, te mataram numa vida passada, muitas estão aqui. E, inclusive, faz pouco tempo isso, né? Faz 100 anos. Não, tem algumas que não tem 700 anos ainda. E como que fica, como adquirir esse mérito? Inclusive, você até falou uma vez que algumas delas até fizeram curso intermissivo. Como que eles conseguiram esse mérito para chegar, assim, mesmo tendo um crime tão sério nas costas? A hora que as vítimas ajudam os algozes melhoram, abrem o caminho para eles. Mas isso, o que você acha? Você acha que eu ia ficar de braço cruzado vendo e com Schadenfreude, cuspindo no povo? Não. Eu fui. E outra coisa, um sorriso. Um sorriso um pouco amarelo no início, depois ele começa a melhorar. Você está entendendo? Esse sorriso, mesmo quando você faz no início, o povo não acredita nele. Você está entendendo? Gente, se eu fosse explicar isso aí, daria um filme. Só essa parte do sorriso amarelo que o povo não entende. Não vou falar não, porque o povo aqui está pegando muitos processos de retrocognição. Está ficando agudo o meu processo. Se eu começar a falar, pode abalar alguém, isso não é bom. Então, tem que ir com calma. O povo anda tudo desconfiado, parece que todo mundo nasceu em Minas Gerais. O desconfiômetro aqui está ficando um pouquinho melhor. Ainda bem, né? É aquilo que eu falei que eu ia distribuir aí na porta, na hora que o povo chegasse, dar um desconfiômetro para cada um. Sabe como é que é? Os 700 anos, então é mais em relação à perseguição das vítimas, você acha? Mas isso... Sei, mas veja, isso aí tem um assunto que você não pegou, eu acho seríssimo, você ainda não pescou, você não pensou. E eu vejo como a turma está calada também, ninguém pensou. O cara, vamos supor, matou um, é isso que você está falando. Para ele chegar a matar um, o que é de besteira que ele não tem feito até chegar naquilo? E outra coisa, e os desvios que podem ter acontecido depois? E eu pergunto, foi só aquele? Agora, outra, segunda questão que você ainda não viu. E entourage? Você sabe o que é entourage? Como é que fica? As companhias negativas. Como é que fica isso? Isso tudo influi demais, porque o negócio, a inseparabilidade do grupo kármico, o povo não pode deixar um com o outro, aquilo segue em grumos. Você está entendendo o que eu estou falando? Grumos. O negócio vai ali. Como é que fica? Isso tudo tem que entrar. Agora, a melhor coisa que tem é a hora que a vítima consegue pensar um dentro da equipe mafiosa. Então aquele depois é infiltrado para ver se tira os outros. É assim que o negócio continua. Então a infiltração de desassédio aí, ela é super importante. Nessa questão de assistência eu entendo. Eu quando entendo é como que uma pessoa dessa chegou a um curso intermissivo, por exemplo. Porque aí já dá mais pelo mérito da pessoa, né? Não é mais
de quem quer ajudar ela, não é? Sim, mas o curso intermissivo, a hora que chegou, é porque a pessoa, dentro de certos parâmetros, ela já havia alguma coisa positiva de saldo dentro dos processos dela. Então, por exemplo, esses que chegaram mesmo, às vezes tem alguns, devido ao nosso nível, processo intelectual, aquela coisa toda, já tinha feito muita coisa nesse sentido. Então, isso aí são os atenuantes, entra atenuante. Agora, você tem que lembrar o seguinte, dentro daquela equipe, às vezes aquele que cometeu o assassinato, em nome dos outros, ele é o último a chegar aqui. Às vezes não é esse que matou, ele foi cúmplice. Aqui então nós temos uma série de amigos cúmplices. São os comparsas. Você está entendendo? Você tem que ver, são esses. Isso aí tem. Agora, muitos desses às vezes ressomam, estão tudo junto, tem relação, uns desagregam com o tempo, caminham na frente e por aí vai. Agora, o que eu vejo é o seguinte, voltando àquela questão, viu? Não é por causa de você não, tá lá. Mas voltando, é o feudalismo e a monarquia pesa demais nessa turma toda, nesses últimos séculos. Então, é por aí que a gente tem que ver. O atenuante mais sério é a assistência, que essa pessoa já fez. É o saldo. Ou a intelectualidade ou o parapsiquismo? A intelectualidade e o parapsiquismo. Essas três coisas são importantíssimas. A intelectualidade, do ponto de vista da assistência intelectual, quer dizer, a docência, a pessoa que criou discípulos, que criou escola, que fez alguma coisa nesse sentido, entendeu? Isso aí é seríssimo. Você olha só o caso da Lucia, lá, a Lúcia Filippini, a veronesa, dentro da Igreja Católica, ela sobressaiu de uma maneira. Agora, havia outra capacidade dela de organização do processo do extrafísico, da substância extrafísica, o processo da extrafisicalidade, né? Isso aí é uma habilidade, ou uma para-habilidade, fora de série também, que deve ter pesado muito na balança intelectual dela. No caso, por exemplo, uma pessoa comete um infanticídio, ele não tem noção nenhuma de assistência. Mas ele pode ter parapsiquismo e intelectualidade. É preciso ver com calma esse negócio de infanticídio. Então, tem que ver aquele caso. Uma mulher, por exemplo, às vezes ela comete um infanticídio, mas ela tem muita atenuante, ela está doida. Tem muita mãe que mata o menino que ela mesmo teve. Agora, aquilo o que é? É o pós-parto. Só assim pós-parto, com o negócio tudo isso aí. Outra coisa, tem gente que eu conheci, extraordinária mulher, em matéria de intelectualidade, e estava com 5 pós-parto. Quer dizer, o negócio não é fácil, o processo de hormônio. Então, hormônio, o negócio tem que dar desconto. Assim, bem nesse tema do estudo do erro mesmo. Assim, o parapsiquismo e a intelectualidade, eles sobrepõem a essa falta da assistência e leva ele a um curso intermissivo? Sobrepõe se a pessoa saiu do egão, saiu do umbigão. Se ela tem um parapsiquismo mais egóico, umbigoide, o negócio não dá certo. Tem que sair disso. Tá certo? Alguém quer? Você estava falando do sorriso amarelo, na hora que a vítima ajuda o algoz. Eu lembrei do Cristo Espera por Ti, a hora que a Rocelane, no final do livro, percebe que todo aquele processo era da vida dela, e o mal que ela fez, é mais ou menos esse contexto, né? Que ela estava sendo ajudada ali, e ela viu tudo que ela tinha. Quando você tem que... aquela oportunidade, aquele momento evolutivo tem que ser esclarecido, a pessoa não está ainda pronta, como diz o americano, não está preparada. Ela não está pronta. Então, isso é um problemão. Quando acontece isso. Aí, há o processo o desvio do povo, cada um vai para um lado. Tem que esperar a nova oportunidade. É a diáspora do ressarcimento. Entendeu? Legal. Essa diáspora de ressarcimento pesa na balança demais. Isso tudo tem que pensar. Ok, obrigado. Professor, aqui no B, a gente tivesse essa dúvida.
Você já comentou uma vez que a doação de ectoplasma neuronial é a mais, vamos dizer assim, A mais crítica. Isso, e isso afeta muito o corpo físico, certo? A doação desse tipo de ectoplasma para a equipe de amparo é utilizada para o quê? É para acertar aquelas lacunas e deficiências, vamos dizer, rélicas, a situação toda que tem, no processo cortical da pessoa. Estou falando de consim. Então, é um tratamento na neurociência, é neurológico. Então, isso afeta o processo cortical. Então, é muito sério. Agora, veja, quase sempre se tira de um para dar para o outro. Mas para acertar o negócio muito sério, aí entra o paracérebro, essa coisa, o holossoma, né? Aí, a pessoa que doa, ela está doando o mais precioso que ela tem, o mais caro. Não é nem ouro, nem diamante. É aquele negócio, é platina. Você sabe que a platina, às vezes, custa mais caro que esse negócio todo, mais do que ouro. Então, mas aí no caso envolve mais consim do que consciex. É esse tipo de doação? No caso aí, a doação é o bicho-homem que está dando a energia animal de bicho. É o valor que eu falo que nós temos. Qual é a maior prenda, propriedade, valor que nós temos? A energia consciencial animal que serve para ajudar outros que estão na pior. Entende? É aquilo que eu falo, por exemplo, uma pessoa que come carne, ela às vezes é boa para doar essa energia ectoplásmica. Mesmo comendo carne. Ninguém vai reclamar dela por causa da carne numa hora dessa. Você sabe que carne é uma das coisas que a pessoa que deixa de comer carne, se ela foi criada com aquilo desde menininha, ela perde a memória, porque o processo é cortical. Eu tentei colocar soja no lugar disso minha vida inteira lá. Durante 2 anos e meio, quando eu vi que eu estava perdendo a memória. Eu demorei 5 anos para recuperar. Tudo é processo cortical. Agora a carne, ela vai para o cérebro. Uma pessoa que está acostumada com ele desde pequenininho, deixa de uma hora para outra, o metabolismo cai. Então, eu não sou favorável à dieta carnívora nem nada. Eu sou mais favorável a comer peixe atualmente, essa coisa toda. Sempre evito quando eu posso, mas nem sempre é possível, eu evito carne vermelha, essa coisa toda. E não sou favorável, eu sempre combati isso, mas não sou fanático. O que tem mais por aí é coisa de carne. Eu não vou pegar uma bandeira ou uma cimitarra e começar, vamos acabar com tudo isso, a indústria de tudo. Tem jeito. Isso aqui ainda vai até quando? Com esse regime político de capitalismo selvagem que nós vivemos. Isso não vai acabar tão cedo. Então o povo pode reclamar, fazer o que for. Agora, também não sou cretino e nem também, vamos dizer assim, cabotino de falar as coisas. Eu falo, eu sou contra isso, mas eu como, eu sou explícito. Tem certas circunstâncias que não tem saída. Na TENEPS, quando o tenepsista começa a ter uma maior esterilização de energia pela cabeça, indica algum avanço? A cabeça é a base de tudo. Ao tampo da cabeça é que manda na vida, é o que vale na consciência. 10 a 12% de toda a energia que você pega, respirando, comendo, bebendo, vai tudo sério, queima na hora. Isso então é sério, isso a gente pensar. De todos os órgãos que nós temos, aquele que exige mais é o cérebro. Então vamos pensar nisso. A coisa tão séria, por exemplo, eu, mesmo tendo estudado odontologia, medicina, eu comecei a ver, já no fim do meu curso, que depois que eu tive um infarto, eu fiquei com hipertensão. Aí eu fui estudar hipertensão, uma das coisas que eu encasquetei é o seguinte, que uma pessoa que fala muito, ela aumenta a pressão. Isso é inevitável, pelo próprio mecanismo da fala. Mas não é devido ao processo da cabeça, a energia que você usa para elaborar o pensamento da fala. Então você veja bem, eu fiquei besta de ver. Isso em 1960, a hora que eu vi aquilo.
Os caras falando da medicina. Que falar aumenta a sua pressão, você deve ficar calado. Agora veja, eu que fazia prevenção, curso, que já dava nessa ocasião, já está com 28 anos, cheio de problema, cheio de coisa, falar sem parar tal. Até hoje eu falo até. Então eu falei assim, gente, minha pressão não tem jeito, ela nunca vai abaixar. A hora que pegou o negócio, o processo é genético, eu estava certo. Fazem exatamente 50 anos, eu estou do mesmo jeito. Eu tomo remédio, eu equilibro a situação. Agora, continuo falando. E consegui falar esses 50 anos sem parar. Você está entendendo? Então, o problema nosso é ver. Agora, veja. A fala é por causa do processo da cabeça. Que aumenta a pressão arterial. Entendeu, não? Entendi. Então, por exemplo, se uma pessoa ficar mais calada, ela não vai aumentar a pressão. Agora, veja, eu não falo apenas, eu debato as coisas. E outra coisa, na hora que você debate, você tem que estar mostrando que é a hora que você tem que aumentar a energia, ser mais veemente. Isso tudo aumenta a pressão. E como é que a minha não aumenta? Então vocês aí vão ver porque que é que eu me preparei, fui o velhinho da bolha durante muitos anos, me resguardando para quando o carnaval chegasse. É o que está acontecendo hoje, o carnaval chegou para mim. A outra pergunta envolve mais aqui do verbete da exemplologia, quando você fala do erro imediato e do erro mediato. Tá? Eu queria saber assim, qual é o caminho mais curto que nós temos para sair da condição do erro imediato, aquele que demora, para aquele que a gente consegue resolver naquele exato momento. Refletir sobre as coisas. Refletir sobre os fatos. Agora, principalmente, as consequências dos fatos, os efeitos, as derivações, quais são os ecos, as ressonâncias de cada manifestação sua que faz o fato. Isso aí é que a gente tem que ver. Então aqui eu falo, pesquisa do erro imediata, a investigação do equívoco em cima do lance do engano cometido imediatamente. É isso que é importante. Você saiu para almoçar. Na hora que você está saindo, está entrando no carro, você descobriu que a chave está com você, mas sua carteira você deixou. Você tem que voltar e pegar lá, o mais depressa possível, senão vai te criar problema. Isso tem que ser feito na hora. Agora tem pessoa que não, eu não vou usar isso, eu vou embora. Só que ela tem preguiça de voltar do carro até a casa. Então, eu estou dando um exemplo. São coisas assim, banais, que a pessoa tem que ver. Agora, para estudar isso, seria bom estudar aquela técnica minha na hora que a pessoa levanta. Tá certo? E vai ao banheiro. E ver isso com detalhes. Agora veja. Paciência da repetição. Tá certo? Tem verbete que nós já falamos disso. Pode falar. Professor, continuando a pergunta do colega a respeito do neuroectoplasma, que tipo de sintoma que pode gerar se houver um excesso de doação? Se é que é possível a gente fazer um excesso? Não, o excesso às vezes tem, mas se há doação, os amparadores estão de olho nisso, né? Eles supram a situação ou dão indicação para a pessoa o que deve fazer. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Mas eles estão de olho, eles veem o que é que faz, aquilo muda. Isso aí é que a gente tem que ver. Mas que tipo de sintoma que poderia gerar assim? Não, o processo dá uma deficiência da pessoa, dependendo da doação. Principalmente se a doação for nesse nível que nós estamos falando, cortical, quer dizer, neuronal. Exato, é essa que eu quero Entende? saber. A parte neuronal é terrível. É a parte mais crítica, séria, que a gente tem. Do ponto de vista de elaboração, de lucidez. Coração é mais um processo da vida, de manter a vitalidade do corpo. Agora aqui é o problema da lucidez. É o problema de você estar autoconsciente da sua realidade. Então, isso tudo pode ir por água abaixo, de uma hora para outra. Se falta, você começa a ter lapso de memória, dificuldade de elaboração do pensamento, o juízo crítico cai. Há uma série de deficiências de uma hora para outra. É igualzinho uma pessoa, por exemplo, quando ela recebe um choque, que ela fica aí hebetada, um cara de paisagem. É aquilo, o processo é esse, as coisas tudo existem. Tem que ir com calma. Obrigada.
Professor, Aqui no D. professor, não está funcionando. No verbete de Mené, na seção da argumentologia, o senhor mencionou que todo o campo bioenergético ainda está criado, existe ainda muito obscura de Mené. E a minha pergunta é: o que está sendo feito para tirar esse manto de obscuridade da Dimener, que eu acho que isso evitaria muitos erros de pesquisa? Você está falando do ponto de vista extrafísico? O entendimento... Do ponto de vista extrafísico, a Reurbex é isso. A técnica da reurbanização é para limpar isso aí, limpar, mas não é só Dimener, é limpar a baratosfera. Agora, isso afeta a gente aqui. Por isso que lá no livro Homo Sapiens Reurbanizados, a gente fala, está havendo a Reurbex, a reurbanização extrafísica da Terra, extrafisicamente. E está havendo, ao mesmo tempo, uma reciclagem intrafísica, que é o que está acontecendo conosco. Por exemplo, nós trabalhamos com a reciclagem intrafísica. Tudo aqui, ó, CAEC, tertuliário, sedimento, cognos, tudo é essa reciclagem intrafísica. Porque eu entendi a palavra obscuridade, eu entendi como falta de conhecimento sobre o que é a Dimener. Eu não estou ouvindo. O que é? A obscuridade eu entendi como a falta de entendimento sobre o que é a Dimener. Sim, mas isso é a ignorância geral que tem por aí, por isso nós temos que fazer essa limpeza. A ignorância total sobre... Você não está vendo aqui um homem de 98 anos falando que ele é materialista até hoje, que não admite nada? E outra coisa, ele é lúcido. Ele está falando tudo bonitinho, certinho. Quer dizer, o bisneto escreveu tudo que ele falou certo. Como é que é isso? Agora, você pensa bem, igual ele, são bilhões. Que existe uma pessoa, um monte de gente, legiões de pessoas que falam que admite isso, admite aquilo, mas não faz nada. Então, são materialistas mesmo igual aos outros. É só pro forma. Então, isso tudo, agora, a Dimener, se a pessoa vai ao complementar e ela começa a ver umas coisas que transcendem a visão ocular dela, aquilo já chama atenção. Às vezes, com isso, já o ouvindez, uma coisa puxa a outra, é o fio da meada. Aquilo pode ser o elemento atrator, o detonador, o gatilho do processo de renovação. Então, por exemplo, a complementar, às vezes, tem mudado muita gente. Caladinho, o povo não fala, a gente só vê, a maioria não diz o que é. Mas chega lá e vê alguma coisa. Por quê? Ali a gente está preparando para ver o processo em grupo. É Dimener, puramente Dimener. Eu lembro quando eu comecei a fazer a aula complementar para ajudar os outros, você sabe, no início quem fazia era eu mesmo, até deslanchar para o povo tomar conta. Então, teve uma pessoa que ficou absurdamente encasquetada. Ficou até sem dormir. A hora que chegou lá, e quando nós estávamos mexendo com as coisas, ela começou a ver essas mãos bobas que aparecem. Aquilo criou um problemão. Porque ver as mãos funcionando fora do lugar é muito esquisito, né? Você já pensou? Ele está olhando para mim, minhas mãos estão aqui. Aí começam as mãos a mexer aqui, lá e não tem ninguém, como é aquele negócio? Agora, você há de ver a cara do sujeito. Valdo, eu vi, tinha mãos, o negócio estava funcionando. Outra coisa, fechei os olhos, depois abri de novo, daí a pouco eu estava vendo tudo de novo. Então você veja, isso é Dimener. Está no processo da materialização ali. É isso aí que é o feto ectoplasma, essa coisa toda que dá o problema da mão. Agora, não adianta a gente forçar a barra de querer fazer o negócio do tapa. Você está entendendo? Se a pessoa não se predispõe a admitir a renovação, a reciclagem, não adianta todo o esforço da gente. Então, há uma série de fatores, de condições que esse estado aí existe para haver uma reciclagem. Por isso que a gente tem que insistir, explicar isso tudo. Por isso que agora nós estamos chamando os intermissivistas, fazendo uma convocação. Vamos ver se em junho a gente chama para julho o povo tudo aí de novo, para mostrar a realidade. De qualquer maneira, aquilo que nós fizemos, houve um aumento aqui de 15% do questionamento.
Isso já ajuda. E se fosse 5 que a gente já ajudou, já valeu a pena. Né? A próxima vai ter mais do que 15% pelo meu cálculo, do jeito que nós estamos hoje. Agora, o que é engraçado é que nós demoramos um bocado para chegar nisso. Até criar essa infraestrutura que nós temos aqui hoje, de tudo, porque tudo que nós falamos hoje, nós temos capacidade de atender na prática. Tudo. Professor, por que é que não houve nenhum centro de pesquisa como de ensino da conscienciologia em outros lugares do mundo, como tem aqui, dado que existem muitos conscienciólogos? Eles tentaram muitas vezes antes, em coisas, mas agora nunca tinha havido também um curso intermissivo, né? Do jeito que está havendo. Então chegou a hora, a coisa é a mudança. Renascença, iluminismo, enciclopedismo, isso tudo ajudou. Mas não a resolveu, como diz o cara. Não a resolveu. Entende, Miguel? Tinha demais. O processo é a realidade. Agora, de Mené, eu não falo muito de Mené, porque não adianta. Eu falo mais em parapsicosfera. A pessoa vê a parapsicosfera do outro. Isso já é de Mené. É o início do princípio do começo. Lá no complementar, a pessoa chega lá e começa a ver assim, uma coisa. Como se fosse uma neblina na pessoa. Daí a pouco, aquilo é a parapsicosfera, a aura da pessoa, a aura energética. Mas daí a pouco ela olha, com a maior naturalidade, ela olha assim, quando vê, está tudo claro, tudo quanto é lado. Isso já é de Mené, já é a outra dimensão. Aí, aquela evidência dela já aumentou um passo, um ponto. Está na frente, é importante. Entende? Agora, o acoplamentário permite especificar esses detalhes todos. Como nós estávamos falando, passar o pente fino nos fenômenos. Vale a pena ver. Fenômeno aí parapsíquico e multidimensional, ou interdimensional. Vale a pena ver isso. Agora aqui outra pergunta. Qual foi o maior erro do seu pai que levou a ter vícios? Ele já está ressomado? Caso positivo onde? Olha, ele hoje é uma pessoa fora de série. Ele está em Brasília. É casado, tem filhos, etc. De vez em quando ele aparece aqui. Tem vários dos meus amigos que conhecem o meu pai nessa vida atual, que equivale ao meu pai, é a personalidade consecutiva. E tem muitos também que conheceram antes e conheceram depois. Tem disso. Alguns agora já dessomaram, mas conheceram. Agora, o caso do meu pai foi o seguinte: ele tinha um negócio que não ajudou de modo algum. Ele era uma pessoa super assistencial. Foi por isso que ele ressomou logo e tem a vida que ele tem hoje. Agora, o erro dele foi um só. Ele tinha a diabetes, perdeu uma perna, aquilo então praticamente bloqueou tudo que ele fazia. Tinha uma habilidade manual extraordinária, era um grande odontólogo, um grande dentista. Agora, depois disso, aquilo deu uma depressão nele violenta. Por quê? Ele ficou com uma perna só e arranjou uma úlcera varicosa. Naquela ocasião, isso não melhorava, o negócio ia indo. E doía tudo, o processo todo. E ele queria trabalhar na odontologia com uma perna só. E uma perna enferma. Vocês pensam bem. Ele chegou a criar um móvel especial para ele se apoiar para trabalhar no consultório odontológico. Agora, com o passar do tempo, ele entrou numa depressão muito grande e ficou alterado. E ele cometeu uma ortotanásia, bem claro. Tudo de caso pensado. Agora, hoje, ele é consciente disso. Agora, o corpo que ele tem não equivale àquele corpo anterior. Ele é mais franzino. Isso aí ajuda ele. Deve ter sido ele mesmo, às vezes, que arranjou isso. Pediu, né? Ele tinha um corpo igual ao meu, de alto nível. Funcionava. E outra coisa, meu pai, ele passou muito aperto. Porque ele era um verdadeiro galã. Era bom de conversa, bom papo, boa apresentação. Quando o moço, era um negócio. As mulheres ficavam doidas com ele. Isso aí também criou problema com ele. Entende? Em tecnologia, página 55, as técnicas para delimitação da margem de erro aceitável.
O problema todo é o seguinte: o erro aceitável é aquele que você, dentro da sua ignorância, tem atenuantes. Então, foi aceitável ali. Agora, você errar de novo, aí já deu um soco na cara. Não pode. Aí é o negócio. Aí já vai cuspir para cima. Não dá certo. Em binomiologia, segundo a linha, o binômio erros admissíveis e erros inadmissíveis. Erro inadmissível seria o mesmo erro que erro aceitável? Não, não é bem assim não. O que nós queremos falar é uma coisa mais ampla. Um erro admissível é o da ignorância, antes de mais nada, tem que ver por aí. Mas tem que ver a expressão, o universo, quais as consequências disso, tem que ver. Agora, por exemplo, um erro inadmissível. Uma pessoa que já sabe das coisas, igual uma consinúcida nossa aqui, e ela cometer aquele erro primário do negócio, isso aí não dá. Agora, erros e erros, a gente tem que estudar, né? Para ver qual tipo. Outro, motel ou empreendimento anticosmoético pode ser neutro? Os proprietários podem sofrer marco pecado? Engraçado, essa questão é que me fizeram algumas vezes lá no Rio, mesmo na época das minhas empresas. Uma vez chegou um cara e me ofereceu para abrir um hotel com ele. Ele viu que eu tinha as empresas, aquele negócio. Falei assim, nessa, meu chapa, você não dá. E não aconselho você a entrar nessa. Tem tanta coisa na vida, para que você vai entrar num negócio? Mais ou menos, quase sempre. Mais ou menos quer dizer 99% menos, 1% mais. Quer dizer, mais ou menos que eu falava com ele. Para que você vai entrar numa coisa dessa? Esquece isso. Uma boa técnica para a investigação do erro seria o balanço existencial? Fala aí agora, só. Mexeu com você dessa vez. Sim, porque a pessoa vai fazer um levantamento desde o momento que nasceu, que ela lembrar, até os dias de hoje, dos erros, enganos e omissões. Mas também ela vai fazer o levantamento dos acertos, conquistas e realizações. Então ela vai poder estabelecer o cotejo, fazer um saldo disso. E a proposta do curso é de maneira intensa durante 4 dias, a pessoa ser orientada para fazer isso. Outra aqui. O Dr. Pontes de Miranda, no seu livro Obras Literárias, Prosa e Poesia, de 1960, cita: o maior descobridor é o que pode dizer depois de haver naufragado na vida comum. Achei-me. Efetivamente, nada mais difícil do que ser batel, barco perdido, e encontra-se o seu eu no alto oceano da vulgaridade. Hoje em dia, vejo muitas pessoas escreverem e dizerem sobre encontrar esse eu. Na opinião do professor, o que é esse eu? Esse eu, na verdade, é o alter ego tranquilo da pessoa, né? Aquele ego real da pessoa que ele encontrou. Então ele está começando a entender a si mesmo de uma maneira satisfatória para si. Então, de modo geral, é isso. Agora, de modo geral também, esse povo que descobre o ego, mas apenas do ponto de vista material, eles descobriram o ego ainda um pouco primário, né? Ainda precisa de muita coisa para chegar na realidade. Tem isso tudo. Agora, é engraçado a citação do Pontes, Dr. Pontes. Com relação ao filme Nosso Lar, poderíamos dizer que a Cognópolis seria um lugar de tratamento das pessoas que estão vivas, preparando-as para desconectar do corpo físico e viver em outra dimensão? Mas em primeiro lugar para viver nessa aqui mesmo, igual o povo está fazendo lá. O negócio todo é segurar a proex, ver o que a pessoa faz com isso. Isso aqui é importante. É mais sério do que o resto. Primeiro aqui, depois lá. Agora, quem veio para cá tem que estudar em primeiro lugar. A primazia, a prioridade é ver aqui. É o processo humano. De modo que não adianta estar fazendo muito castelo no ar sobre a intermissão. O problema é antes de ir para a intermissão, é aqui agora. Eu conto com vocês para a gente sanar todos os erros do momento evolutivo nessa dimensão do oxigênio.
Olha bem como é que está a situação. Aqui no dedo, Sr. aqui no dedo da sua esquerda. O senhor já escreveu num verbete na enciclopédia que fala do dia matemático, né? Então, aquele dia que tudo dá certo para você, que está otimizado o seu processo de energia. E quando a gente observa isso, não só na gente, mas nos ambientes, nos locais que a gente vai, e depois a gente constata que as pessoas, que para aquele dia, para a pessoa também foi um dia matemático, foi otimizado. O que é esse fenômeno coletivo? É que limpar o ambiente. Menos assédio, atmosfera melhor, o óleo pensando a favor. Isso tudo pesa na balança. Do jeito que arruma para uma pessoa, arranja para outra. Você tem que lembrar, por exemplo, o CAE, com as nossas coisas aqui, tem um ambiente pró-evolução, pró-cosmoética, pró-resultado efetivo da prioridade das pessoas. Isso tudo é acumulação, é o processo da convergência, é o acervo, entende? Tudo melhora. Agora, na questão do dia, isso às vezes há uma limpeza. Agora, tem uma perguntinha cretina que eu faria para você nesse caso. Eu para você. Quando você viu isso, você não pensou que algum serenão pode ter passado algumas horas antes? Pensei. Então acabou. O problema todo é esse, que essas coisas ocorrem. Às vezes não precisa ser um serenão. Entende? Pode ser um evoluciólogo daquele povo. Essa é uma hipótese que eu levantei. Interessado naquele trabalho. Então, por aí você esclarece tudo, né? Tem lógica, não tem, Geraldo? Tem lógica. É o caminho. O que você queria falar? Paradoxologia. O paradoxo da abstração leva tanto ao erro crasso quanto ao achado científico genial. Você pode explicar mais esse paradoxo? A abstração levar tanto ao erro crasso quanto ao achado científico, de alta expressão. Então você veja bem, tudo é um processo de autoabstração. É a pessoa refletir sobre os assuntos, ela fazer a ponderação. Então, é importante isso. Eu mesmo aluno insisto aí sobre o processo de reflexão. Não adianta estar fazendo só meditação bonitinha. Às vezes aquilo tudo é vazio e poético. Entendeu? É uma poesia bucólica, que a pessoa vê toda uma esplendência de flores no campo. Entende? E a pessoa pensando aqui. Agora, o processo é reflexão com lógica, vendo os erros e acertos, a coisa boa e a coisa ruim. Isso é que é o sério no caso. É aí que a gente passa do erro crasso para o achado científico. A serendiptia, a limpeza do processo da ideia. É o caminho. Aproveitando, na parafatologia, na mesma página, 55, o último item, você pode as raízes multimilenares dos erros de conduta. Isso aí é que são aqueles últimos, são esses erros, quando a pessoa acerta, que vai e dá mais, vamos dizer, que abala mais a favor o temperamento da pessoa. São os erros multimilenares. Outra coisa, eles estão todos envolvidos com o processo da apriorismose. Então, erros multimilenares das raízes. Agora, uma boa parte aqui da turma, mas isso é de modo geral a humanidade, tem erros multimilenares devido ao quê? Eu já falei aqui muitas vezes. Hein? Não. Eu já falei. Por exemplo, eu falei, qual a maior doença da humanidade? É o assédio interconsciencial. Agora tem um segundo, que é o pior. Fanatismo religioso. É o pior que tem. Então, esses todos são multimilenares. Uma pessoa, às vezes, ela tem o erro tão arraigado dentro dela, o negócio está tão incrustado, que ela deixa, por exemplo, a religião, mas ela ainda tem o veso, sabe como é que é? A tendência de defender aquilo na hora crucial do processo.
Agora veja, isso às vezes vem de vidas e mais vidas da pessoa, séculos e séculos. Por isso que eu estou falando, são raízes multimilenárias, não tem jeito. Eu estou fazendo às vezes alguns verbetes, igual um que eu estava fazendo aí, trabalhando, que na frase enfática eu estou falando na questão para a pessoa melhorar do ponto de vista até de milênios. O que é que já tem dentro das nossas coisas que pode chegar nele? Tudo visando isso aqui. Então, o que a pessoa tem que fazer para limpar o processo na cirurgia a partir do osso? Você poderia dar um exemplo assim? Não, eu vou dar quando chegar o verbete, você vai ver como é que é. Vale a pena ver. Professor Valdo, a gente tem observado assim, uma média alta de baixa autoestima com relação ao autoparapsiquismo. A gente observa potencial parapsíquico na pessoa, mas ela não reconhece isso, ela não assume e tem uma baixa autoestima com relação a isso. Essa baixa autoestima pode ter relação com essas raízes milenares dos erros? A outra coisa também, além a baixa do autoparapsiquismo, existe o processo da intelectualidade, principalmente com as mulheres. Isso tudo é multimilenar. As coisas existem. O negócio é sério. Tem que trabalhar por aí. É um aspecto sério. Como é que a gente pode fazer para ajudar, assim, para motivar a pessoa a assumir mais? Para ajudar, o problema todo é colocar a pessoa no serviço, né? No serviço. As dinâmicas servem muito para isso. Os trabalhos, por exemplo, de contato com o público, ou o problema de escrever artigos, usar o laptop, isso tudo ajuda. É um caminho. Aqui, ó, na Principiologia, você podia falar um pouquinho ali do segundo princípio? Não corrigir o erro alheio é errar também. Esse é o princípio evolutivo. Você está com as pessoas e você está entrosado com essas pessoas. Aquilo é do seu grupo de trabalho. Você vê o erro que está ali acontecendo, às vezes até repetidamente, e você não faz nada. Isso aí é pior. O erro, então, esse erro para você é pior do que o erro que aquela pessoa está cometendo. Mas se você é consciente, sabe o que está ocorrendo, e você é leniente, você deixa, você é complacente, você vai deixando o negócio. Isso aí não é o ideal. Seria através da TARES, se a pessoa não está se dando conta? Mas é a TARES. Agora, o problema todo é o seguinte, quase sempre as pessoas não falam para não colocar a mão na cumbuca, né? Não enfrentar o processo. Às vezes é necessário, não tem outro jeito. Como é que vai fazer? Valdo, a Carla está querendo saber aqui na fatologia, quinta linha, o que é o distúrbio aleatório experimental e, em seguida, a anormalidade. É quinta linha da fatologia, finalzinho. Olha onde é que está isso. O distúrbio aleatório experimental. O caso é o seguinte: distúrbio é quando tem uma perturbação, uma coisa que está acontecendo que não é o ideal, está fora, entende, daquilo que a gente espera, daquilo que é o melhor. Agora, aleatório é aquilo que ninguém determinou, aquilo aconteceu, ocorreu, de uma hora para outra apareceu aquilo. Então, por exemplo, um contratempo é desse jeito. Você está aí, quando você vai andar, quebrou o salto do seu sapato. Aí você tem que andar com o sapato na mão e é um problema. Você está entendendo? Estou falando uma coisa bem tranquila para você entender a situação. Agora, de modo geral, é isso aí. Esse é o distúrbio aleatório experimental. Agora, tem que ver, em matéria de experiência, o que a pessoa está fazendo como experimento, abordagem, qual a pesquisa que ela faz, entende? O exame das coisas que ela faz, é isso. O outro que ela quer é o quê? A anomalia, a normalidade. A normalidade é justamente isso. É quando ocorre alguma coisa que não está dentro das coisas que nós estamos acostumados. A rotina, aquilo de todo dia. É uma coisa diferente. O que está criando problema. Você está entendendo? Porque é anormal. Não é aquilo que a gente esperava. Você entendeu, né? Mais ou menos é isso. Gente, eu acho que, eu não sei da turma que está
Como é que está? Pelo meu cálculo, já está aí? Está tudo aí? Pessoal, a gente pede, por favor, para vocês desligarem os celulares. Obrigada. Bom, foi
Foi deveras interessante, porque inicialmente eu senti de maneira muito sutil, só que em determinado momento eu comecei a ter um insight de certa maneira contribuir, né? Aí eu comecei, o que eu percebi mais nítido é a energia entrando pelo corona chakra e como se descesse pela minha espinha, e isso começou a expandir por trás de mim, a coisa foi crescendo, até no momento senti euforia por conta disso, mas assim, como se estivesse contribuindo com algo maior, né? Deixar a energia ser utilizada para ajudar, né? Tive como se fosse um rápido filme de ajudando a resolver coisas do passado bem distante, até pelas evocações que se ouve aqui, retrocognitivas, coisas recentes. Se o passado tem alguma raiz, não entendi essa pergunta. Bem distante. Eu assim tive um breve insight de um. Eu vi alguma sensação bem bélica mesmo. Alguma coisa. O que você já teve de relação com esse povo do México Antigo? Tem alguma coisa? Você sabe o que é a província de Yucatán, né? Sabe o que quer dizer, né? Eu sempre tive muita curiosidade pelo que aconteceu lá e tive o que eu percebo assim, facilidade para falar outros idiomas, inclusive espanhol. Eu nunca estudei espanhol, então tenho facilidade, inclusive, de adquirir alguns sotaques, inclusive mexicano. Então, quando eu trabalhei na Sony, por exemplo, eu tinha um contato muito próximo com as pessoas de lá, da região. Agora, Levar era um homem, da época dos troços aí pré-colombianos. Exatamente. E você sabe, a província de Yucatán é das piores que tem na América. Processo bélico bem pesado por causa dos astecas. Não é fácil. Eu sei porque uma vez você estava querendo que eu fosse lá, eu saí do corpo, alguns quilômetros antes de você chegar na província de Yucatán, você sente um ambiente negativo. Quilômetros antes. Isso eu estou falando na década de 60. Hoje eu não sei mais como é que é. Então me ajuda com mais uma informação. Eu não cheguei a pegar nada relativo ao método de informação, mas o que eu vi? Vi homens de armadura, aquelas medievais, como se fossem espanholas. É isso mesmo, mas isso foi quando eles entraram, mas o negócio é antes. Esse homem aí, do jeito que está aí, eles tiraram esse cara das arcas, aquilo que eles chamam de arcanos, né? Os negócios, o super secret, quer dizer, o negócio... Assim, eu lembrei... mais profundo que tinha. Só corroborando ainda agora, mais. ele aí é desse povo, mas anterior. Agora, é a turma dos pré-colombianos. Eu lembrei de um... Agora, eu vi direitinho a província de Yucatán, os negócios, as casas que tinham, os lugares deles. Assim foi aquilo, aqueles flashes instantâneos. E viram com o homem. O homem estava soltando isso. Agora... deve ser muito tempo que esse homem não aparece por aqui. Agora ele vai aparecer. Eles devem ter trazido por algumas outras coisas, porque o ambiente aqui está muito tranquilo hoje. Hoje estão um dos dias mais tranquilos aqui, extrafisicamente. Quer dizer, vocês devem ter feito alguma coisa. Devem ter comido muita manga madura, alguma coisa, né? Você entende? Agora você, às vezes foi sorteado por causa disso mesmo, né? Tá na cara, eu comecei a ter um pouco de sonolência e intuitivamente eu comecei a trabalhar a energia pelo corona chakra ali, esterilizando em jatos. Ali na cadeira mesmo, nem imaginei que fosse sorteado. Até estava pensando em ser agora mais me cedo. conta, entre vocês todos estão aqui, tem alguém que pensou em alguma coisa do México? Não, né? Hein? Pois é. O Urubucé está bem, viu? Quem pensou nisso ou teve reflexo é porque percebeu alguma coisa do homem que está aqui, que isso serve de propósito. Foi pensado no meio de outros para ajudar. Entende? Você está sentindo bem, né? Tá, tranquilo. E como é que foi lá, Ricardo? No início eu ouvi um hino militar, né? Uma coisa assim, mas de longe acabou. Houve muito vento, muita energia em ritmos e ondas. Os meus 2 hemisférios cerebrais pareceram que equalizaram. Mas isso é do campo. O campo aí está forte. Mas bem tranquilo. E eu estou bem tranquilo, sereno. Já cheguei aqui hoje bem tranquilo, conversando bem tranquilo.
faz tempo que eu já não me sentia tão bem na última semana. Tem a ver com os movimentos. Tá bom. E você, como é que foi? Eu achei que eu já fosse mesmo ser sorteada, porque antes de chegar eu já estava sentindo muita descoincidência da cabeça. Ah, é? Está se preparar para você dar energia. Você Desde deu manhã energia já aqui no tava campo. Você deu energia aí com o homem, as coisas novas. Então, daí quando eu sentei aqui, eu tive insight de sentar ali do lado dele, voltei, sentei do lado dele, e tinha umas consciências meio patológicas na minha psicosfera, daí eu achei que eu viesse mesmo. Aqui eu senti muita exteriorização pelos braços, pelas coxas, assim, pelas pernas, e um homem mais alto trabalhou no meu fronto chakra. Foi mais ou menos isso que eu percebi. Está sentindo bem? Exteriorização também pela frente toda aqui. Está bem, né? Tô bem. Então tá. Seja de qualquer maneira, hoje foi um bom serviço isso aqui. Você vê, alguns minutos, às vezes tem um grande resultado. Energia é fogo. Eu agradeço a vocês, dessa vez valeu aí. E a gente tem a ver com isso também, dele, do processo do México? Lógico, não. Ninguém entra nessa à toa. Né? Tá na cara. Nenhum de vocês. Tudo tem sua razão.
fiquei bastante tranquilo, assim, apesar do cardiochakra, eu fiquei tranquilo. E engraçado ouvir um barulho parecido com um vento forte, sabe? Assim, mas bem baixinho, assim. Mas no final, alguma coisa sutil, assim, no frontochakra, corona. E mais isso, assim. Te deram um banho aí. Bom, sabe? E você, como é que foi lá, cara? Bom, tiveram 2 momentos bem específicos. No começo, eu também senti bastante o cardiochakra, foi bem forte, mas eu estava tranquila. E aí a sensação foi de que apareceram algumas consciências alemãs, percebi a presença da dona Erna e do Pontes, sensação que eu tenho é que eles estão trabalhando em dobradinha já há algum tempo aí, dentro das coisas lá da EC. E aí foi vindo a ideia, assim, sabe aquele pensamento mais profundo da filosofia alemã? Foi vindo uma densidade de pensamento e uma sensação de que essas pessoas, esses intelectuais, estavam sendo assistidos. Aí depois acalmou, aquilo liberou, e a sensação que tinha era dessa ventoinha, alguma coisa que, algum tipo de equipamento que fazia uma ventoinha, fazia um vento, e aquilo ia acalmando, ia serenando, até lembrei da Rosa dos Ventos. O vento. E você, chefe, como é que foi lá, César? Chefe, tudo certo, estou me sentindo bem. Deu para sentir a energia vindo daí, a doação de energia para o campo. Uma meia hora antes de vir para cá hoje, eu trabalhei com energia com uma pessoa e eu senti que eu fiquei acoplado, que era um homem, e pensei assim, hoje seria um bom dia para eu ir para a mega autorização, de repente lá, porque... E dito e feito. Daí eu sei que você fez uma evocação do negócio. Que é a continuidade daquela assistência que o senhor fez no domingo na sua casa lá. E o fato é que aí eu senti que a consciência foi encaminhada e está tudo certo. É isso aí. Vocês estão sentindo bem, né? Os três também? Então tá. Muitas graças, valeu. Então, e vocês, nesses últimos 20 minutos, o que aconteceu com vocês? São 20 minutos, hoje demorou exatinho 20 minutos, pelo meu cálculo aqui, desde que a gente conversou. Está todo mundo bem? Mais ou menos inteiro? Entre os mortos e feridos? É isso? O que tem, Rosa? Eu senti toda a angústia da consciência, me deu muita vontade de tossir. E fiquei assim, falta de ar. Agora você sentiu alguma coisa no nariz? Sentiu alguma coisa no nariz? Não. Nariz? Não, foi mais nariz, assim, garganta. Porque eles tiraram mais os processos, saiu mais pelo nariz. Eu estava uma coceira danada e eu não queria mexer, somente do meu lado esquerdo. Pois é, lado esquerdo, pois é. Agora foi no primeiro tempo que houve mais. Eles se prepararam. Agora, o ambiente hoje aqui está tranquilo demais. Parecia que deram... Parou tudo. Sabe como é que é? Deram um basta, alguma coisa. Né? Tranquilo. Impressionante. Essas coisas variam, né? Dia para dia, né? A gente nunca sabe. Professor, aqui no ar. O senhor lembra que há 2 dias atrás eu lhe disse que tinha trazido alguns souvenirs para dar de presente para o Holociclo? Sim. O senhor lembra? Sim. 2 desses souvenirs eu estou trazendo de Yucatán. Foi? 2 máscaras maias. Mais uma coincidência. Quando eu estive lá em 2008. Hoje você não pensou nisso aqui antes, não? Não pensei. Mas eu estou para trazer já faz tempo. Para trazer de lembrança, até para conhecer pelo ciclo como, né?
algo para ser estudado, pesquisado. Yucatán é fogo. E eu trouxe nessa semana. Olha a sincronicidade. Realmente, tem sua razão. Tudo. Essas coisas não dão ponto sem nó, né? Agora, às vezes, as pessoas podem até sentir mais o que está ocorrendo extrafisicamente, mas os próprios amparadores evitam que isso aconteça. Porque, em vez de ajudar, pode piorar a vida da pessoa. Às vezes não ajuda. Então, tudo tem que ocorrer com vamos dizer, uma interatividade positiva, evolutiva. Senão, eles não vão promover essa interação. Isso é que a gente tem que pensar. Não quer dizer que o povo não esteja, vocês não estejam preparados, estão, mas às vezes aquilo não é adequado, não é pertinente, não é o melhor, não é o prioritário, não é para essa hora, ou aquele ambiente, ou aquela ocasião. Isso é que a gente tem que pensar, né? É o jeito. Agora, o mais, como é que estão vocês? Tudo bem? Entre os mortos e feridos? Como é que se cria essa tranquilidade no campo? Onde que sai essa tranquilidade? É a hora que eles começam a acalmar tudo com energia. O processo todo é de energia. Então, por exemplo, aqui tem muita gente. Raramente, quando ocorre algum fato desse, eles fazem isso encapsulando. Raramente é sem encapsular. Às vezes eles vão encapsular. Eles encapsulam 1, 2 pessoas, alguma coisa que tem, para aquilo melhorar. Então vai desbastando, vai limpando, vai acalmando tudo. Chega num ponto que está tudo mais calmo mesmo. Hoje é um dia desse aqui. Agora eu não falei que eu tinha trabalhado à noite, trabalhei 3 horas com resultado fora de série. Isso tudo ajuda. Então aí é uma série de convergências positivas. Agora, para a gente poder conservar o máximo possível essa calminha é através do pensene, né, Evaldo? Aí é estudar bastante aquilo que eu chamo da euforia, primener, cipriene, extrapolacionismo. Valdo, você tem essa calminha sempre? Essa que a gente sente aqui? Não, eu não tenho, porque eu estou trabalhando com gente que tudo é perturbado, né? Quase sempre, né? Sim, eu sou da perturbação. Mas, por exemplo, quando... Outra coisa, eu gosto da perturbação. Faz parte do meu diário, né? Você está vendo que eu estou sempre com o Arlindário, com o Laene Loche, com o chefe que não está aqui hoje aí, que é o Adélio, o João, o Mário, o Félix, esse povo todo. Então nós somos do movimento. Há uma dinâmica nessa história. Eu estou até atrás do Moacir. O Moacir não apareceu não, né? Está pedindo aí. Estou até atrás dele, preciso conversar com ele hoje ainda. Tudo é serviço. Agora, dentro da gente é que é o negócio da pacificação íntima. Então, essa é que pesa na balança, é o que você tem que pensar. Eu acho que você tem essa pacificação íntima dentro de você. Mesmo você lidando com... Antes das brigas, né? Antes das nossas brigas. Né? Eu sou pacífico dentro de mim. Mas você pode criar isso dentro de você? Não, quando você eu não penso nisso, eu penso no trabalho. Eu não tenho preocupação com isso. Há muito tempo. Então, é aquilo que eu falo para ele aí sobre o negócio da anticonflitividade. Entende? Então isso está dentro de você. É igualzinho a minha mulher, a hora que eu vou dormir. Estou falando com ela, você então tá, bom sono. Eu viro, já estou dormindo, pô. Ela sabe disso. Agora, de vez em quando, ela abre lá, porque às vezes o nosso horário não combina, né? Ela chega e me vê dormindo. Não, você está dormindo igual um anjo. Eu acho que você não estava aí, não. Então, o que eu fiz? Fechei a porta. Isso acontece todo dia. Entende? É o jeito. Agora, o que eu vejo é esse. Manter isso é através do serviço. Não é só a reflexão da pessoa. É o trabalho que ela desenvolve. Agora, com o passar do tempo, ela não se preocupa com isso. Essas coisas ocorrem naturalmente. Isso também é muito importante pensar. Eu não me preocupo com isso.
Eu não sou, vamos dizer assim, vítima desses problemas desse jeito. Eu não tenho isso. Agora, você veja bem, é necessário a gente chegar nesse nível para você trabalhar com um monte de problema que atinge os outros. Eles vêm atingir você, mas como você não tem causa disso, você não detonou os problemas, isso aí te pega pouco. Pega naquilo que diz respeito ao aspecto da assistência que você promove. Mas não no caso do desencadeamento da coisa. Você detonar o processo. Você ser uma causa, a etiologia da coisa. A hora que acaba a etiologia, a pacificação aparece. Agora você veja, é muita coisa que a gente tem que julgar fora. E eu falo muito nos bagulhos energéticos. Os maiores bagulhos energéticos que nós temos é aquilo da pergunta aí, o processo antigo. Aquele trecho do verbete hoje sobre multimilenar. Isso é que é o pior. Agora veja, na próxima vida eu acho que a gente já não vai falar muito mais de bagulho energético. Nós vamos falar nos bagulhos mentais somáticos. Já não é nem o psicossomático, é o mental somático. Entende? É o penseiro, por exemplo, a parte filosófica, aqueles princípios que a pessoa ainda defende demais. E às vezes o princípio ainda precisa de um retoque. Ele ainda não está assim dentro de uma razoabilidade do que nós poderíamos chamar de cosmoético. Então, esse burilamento, ele não vem ainda. Então, a hora que nós falamos em bagulho energético aqui, ainda é uma coisa muito primitiva, muito primária, muito elementar. Eu penso que o refinamento vem para a próxima, nisso aí. Acho, então, por exemplo, que os cursos intensivos que nós vamos ter, ou que vocês vão ter, todos eles já vão começar mais refinados nesse aspecto. Entende? Isso vai ser inevitável. Porque o problema todo é o seguinte, nós temos que nos preparar, são muitas vidas pela frente. Aquilo então que a gente já puder retocar para fazer o efeito imediato para as outras vidas, é bom a gente começar a pensar nisso agora. Vamos trabalhar com isso. É o jeito. Agora, a confluência das nossas ideias todas é para essa meta. Uma meta correta, séria, prioritária, melhor. É o jeito. Agora, você observa que a maioria de vocês estão pensando agora com mais detalhes sobre aspectos mais sutis. Isso tudo é progresso. Pode falar. Professor, sobre... Peço desculpas que ainda estou com a máscara, porque está muito roxo. Fiz uma cirurgia no dente, está meio roxo. O caso dela é que ela cortou a barba e feriu. Foi isso. Mas então, o que houve? Professor, esse nível de detalhamento, esse nível de detalhismo que o senhor trouxe da próxima vida, os bagulhos mentais somáticos. Os bagulhos mentais somáticos, porque por enquanto nós estamos mexendo nas coisas bem materiais e bem energéticas. Ainda nós estamos trabalhando com um processo de aprofundar a essência, o cerne, o núcleo do processo de ideologia, de ideia, da coisa mais profunda. Então, a gente fala muito para uma boa parte das pessoas sobre o bagulho energético. Então, o processo de objetos é uma coisa ainda muito grossa. É grosseiro isso aí. Nós tínhamos que começar já a falar dos problemas. Vocês veem, já tem mais verbetes desse moderno, mais recentes, que já pegam esse nível. Ovaldo, na revista Escrito, que vai sair agora, tem um artigo da Kátia que fala sobre bagulho e bagulho mental somático. Vai sair agora em janeiro. Então, ó, vocês já ficam de olho, que ela já está passando aí a gente. Ela está começando a falar lá naquilo que interessa. É o caminho.
Isso aí nós vamos ter que enfrentar nos próximos milênios. As próximas vidas, obviamente, né, estão incluídas aí. É o jeito. E a Carla está querendo saber aqui na fatologia, no último item, da última linha, a casuística de erros passados, minimizando erros futuros. O problema todo é a pessoa começar aquilo que ela já fez para evitar repetir aquele erro. Mas não é só isso, é evitar fazer os desvios que são derivados daqueles desvios anteriores. Houve um desvio antes. Então agora o processo é evitar a pessoa começar a pensar para evitar o desvio daquela natureza, mas derivado daquilo. Então isso na vida nossa, nós temos muitas coisas assim. Porque os erros das pessoas, geralmente, eles dizem respeito, por exemplo, a um processo emocional, a um processo de intelecto, de ideia, pode ser um processo manual, de ação, por exemplo, um processo de cozinha, a pessoa que errou um prato e fez mal para a opção de gente. Por quê? Saiu um monte de gente intoxicada, foi todo mundo para o banheiro. Então, isso tudo aí, começa por aí, para a gente ver como é que é. Então, os nossos comerciantes, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 135 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 4 votos online. Hoje temos 5 recados: Leandro, DVDs, Laís, Telepsograma, Loche, Balanço Existencial, Eliana, Acoplamentário, Ricardo, CIP e IPC. E antes, o Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de lembrar as pessoas que receberam os prêmios que foram sorteadas aqui nas campanhas do programa Amigos da Enciclopédia, para virem buscar os seus brindes, os seus prêmios. Nós temos um laptop aqui, tem 2 livros, a Luci de Maringá, o Rui Scandius de Londrina, a Zoraide do Rio de Janeiro. Se alguém aqui do Rio de Janeiro puder levar o brinde para a Zoraide, pode nos procurar aqui no final da tertúlia. Da mesma forma, se alguém aqui é de Maringá e vai encontrar com a Luci lá em Maringá, também pode levar para essas pessoas. Nós gostaríamos de convidar a todas as pessoas que são amigas da enciclopédia, que venceram a sua inscrição agora no final do ano e que não renovaram, convidar para fazer a renovação no programa Amigos da Enciclopédia, agora no mês de janeiro. No final do mês nós teremos um sorteio de um curso e um livro, então quem estiver dentro do programa vai estar concorrendo a esses prêmios. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Queria lembrar de novo para todo mundo do DVD-ROM das Tertúlias, que é a primeira edição, a gente fez em maio de 2009, que é um DVD-ROM que contém arquivos que só vão estar nesse DVD, tá? Quem ainda não comprou, é bom comprar logo, e em 2 semanas nós já vendemos 1/3 dos DVDs e não existe garantia de que vai haver uma outra tiragem, tá? A gente vai aos pouquinhos completando a coleção. O próximo que a gente vai lançar é o de junho, que também tem arquivos inéditos que só vão estar nos DVDs. Ele custa R$ 25,00, o preço normal, e 20 para quem é associado ao programa Amigos da Enciclopédia. Vocês podem comprar ele na livraria Epígrafe, aqui no CAEC, ou no site Shopcons, que é o www.shopcons.com.br. No site, a gente não consegue dar o desconto para o amigo da enciclopédia porque não tem como identificar lá. Então, no site, a venda sempre vai ser por R$ 25,00. Queria aproveitar também para convidar quem tiver interesse em ajudar na transmissão das tertúlias. Nós estamos precisando de voluntários, tá? A pessoa não precisa ser técnico em informática, ser conhecedor de informática. Se ela souber o tanto que eu sei, já é o suficiente, que é muito pouco. Então, a gente vai treinar as pessoas que tiverem interesse, a gente vai verificar, claro, o perfil da pessoa, disponibilidade, tá? Precisa estar aqui, né, pelo menos com compromisso de vir um dia na semana na tertúlia, chegar em torno do meio-dia, sair em torno de umas 3, 3:30, tá? Procura a gente aqui e a gente vai conversar. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome do IPC
para convidar a todos os tenepsistas, pré-tenepsistas e interessados em TENEPS do planeta. No dia 26 e 27 de fevereiro, nós vamos ter o curso Tenepsologia. Aliás, desculpa, Tenepsograma. É o curso do professor Mário Oliveira. O curso tem por finalidade fazer o levantamento e análise da TENEPS por parte do tenepsista. E é também voltado para quem planeja iniciar a TENEPS ou aprofundar os conhecimentos sobre o assunto. Todos os participantes irão experimentar as dinâmicas da TENEPS inicial e avançada. Então, esperamos a todos e maiores informações com o telefone 2102-1448. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidá-los para o curso Balanço Existencial. Tem uma relação também direta com o verbete de hoje, como a gente já colocou durante a tertúlia, ajudando a pessoa a levantar não só os seus erros e analisar, fazer a pesquisa deles, mas também os seus acertos e estabelecer a partir daí um saldo para que na sequência possa fazer um plano de ação, onde que a pessoa vai acertar, de que forma, estabelecendo metas, cronogramas e estratégias. O curso, ele conta com a participação de 20 professores, são uma série de atividades no intuito de ajudar a pessoa a fazer esse balanço. Ele ocorrerá entre os dias 5 a 8 de março, mais ou menos aqui há 2 meses, no período então do Carnaval, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. Então contamos aí com a participação de todos. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de aproveitar o ensejo que o professor Evaldo divulgou bastante o Acomplementarium hoje no início da tertúlia e convidar a todos que tiverem interesse de participar do primeiro Acomplementarium de janeiro de 2011. Serão nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Os professores EPICOM serão a professora Cristina Aracaque e o professor Felipe Mansur. E o tema vai ser sobre o para-direito. Então, além da gente estar trabalhando com o processo das percepções, das parapercepções, melhorando o nosso processo parapsíquico, nós também teremos aí o debate, né, a respeito do para-direito. Estão todos convidados, inclusive os teletertulianos, que ainda devem, né, no caso, estar de férias, a moçada, a juventude toda que quiser vir para cá, é só ligar para a recepção do CAEC no 045 3525 2652 e fazer a sua inscrição. Maiores detalhes, a gente também pode estar informando vocês na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. No dia 17, também conhecido como próxima segunda-feira, o IPC vai começar um novo CIP, que é um curso integrado de projeciologia. Ele é um CIP compacto, com várias... de 2 semanas, eu sou um dos professores, e ele é ideal para quem está começando, quer entender alguma coisa de projeciologia e conscienciologia, e também é legal para aqueles que querem reciclar, professores antigos que querem dar o CIP também, vale a pena pegar essa promoção. São 2 semanas direto, dias úteis de manhã, às 8 da manhã até às 13h30, e tem preço promocional. Informações 2102-1448 ou 2102-1443, IPC. O verbete eleito para amanhã é dia do detalhe, especialidade autodisciplinologia. Obrigada e boa tarde a todos.